Hum, tudo ok. Tudo ok, né? Bora lá para nossa live de hoje. O que eu quero falar com você é que seus erros não te definem. Como você se sente ao ouvir isso? Como você se sente ao ouvir quando eu digo para você assim: os seus erros não definem quem é você. Os seus erros não te definem. Quantas pessoas, né, estão presas, com a vida bloqueada, se sentem paralisadas, pois não conseguem lidar com os seus erros, com aquilo que aconteceu lá no seu passado e que não ficou no passado. Vem como uma pedra, né, amarrada aí no seu pé, no seu sapato, no seu calcanhar. E isso tem paralisado a sua vida. E isso tem paralisado a sua vida. Por isso que nessa live de hoje eu quero estar falando sobre esse tema com você. E dizer para você que seus erros não definem quem é você. E isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que está lá em João 8:10. Vocês lembram daquela mulher, né? Daquela mulher que foi pega, né? Cometendo um ato de adultério. E aquelas pessoas, né? Levaram aquela mulher até Jesus para ser apredejada, para ser aniquilada. E olha para você ver o que está escrito nesse texto, né? Que é João 8:10. Diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Aqui Jesus está perguntando, né? Onde estão eles? Que são aqueles que estavam lá com as pedras nas mãos para apredejar aquela mulher. Então Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Ela responde: ninguém. Aí ele responde: ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E o interessante é que o Senhor trouxe para a vida daquela mulher perdão. Ele estava ali tirando sobre a vida dela aquela sentença de morte. Só que o interessante é que muitas das vezes Jesus vem, tira essa sentença de morte sobre a sua vida. Só que muitas das vezes a própria pessoa não se sente perdoada. Não se sente perdoada. Então, assim, aquelas pessoas estavam prontas para tirar pedras naquela mulher. Então, hoje em dia, muitas pessoas andam assim. Você já se deparou com pessoas com os bolsos cheios de pedra para atingir a sua vida, para atacar a sua vida? Você já se deparou? Eu costumo dizer, né? Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, muitas pessoas andam assim, com diversas pedras nos bolsos. Sejam no seu trabalho, seja nas redes sociais. Gente, as redes sociais é um lugar perfeito, onde as pessoas se encontram no direito de julgar, de atirar pedras, né, contra o próximo. Então, seja nas redes sociais ou qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Você vai encontrar os acusadores e os atiradores de pedra. Então, assim, essa história, né, eu gosto muito dessa história dessa mulher. Ela foi flagrada, né, em adultério, ela foi exposta publicamente. Pegaram aquela mulher e levou, ela expôs, né, o seu erro, o seu pecado. E
E a multidão, né? A multidão, era muita gente que estava ali para condenar aquela mulher. Então, eles estavam prontos, preparados para o apredejamento dela. E com certeza levaria o quê? Levaria a morte. Então, enquanto todos estavam ali apontando o erro daquela mulher, Jesus ele vem com a intervenção, sabe? Ele vem com a intervenção. Jesus ele vem com a misericórdia. Então, quando Jesus vem com essa intervenção, com essa misericórdia, ele trouxe também consigo a compaixão, o acolhimento. Então, assim, eu gostaria que você refletisse hoje, tirasse um tempo para refletir nas coisas que já aconteceram na sua vida, né? Nas coisas que já se passou pela sua vida. Talvez você fez algo da qual você não se orgulha. Talvez você está como aquela mulher, né? Aquela mulher que foi exposta, trouxeram a público aquilo que ela fez. E o povo, eles não têm misericórdia. Eu costumo dizer que não adianta você esperar misericórdia de uma humanidade doente. A humanidade está doente, gente. Se você nunca parou para pensar, tire um tempo para pensar. A humanidade, ela está doente. Então Jesus, ele percebeu que se ele não fizesse algo por aquela mulher, ela ia perder a vida. Então por isso eu quero dizer para você, eu não sei o que você fez, não sei qual foi o erro que você cometeu, e isso tem prejudicado a sua vida. Tem prejudicado a sua vida, você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue ter um casamento bem-sucedido, né? Você não consegue no trabalho produzir por causa de erros, né, que você cometeu no seu passado e que até hoje está como uma gaiola aprisionando a sua mente. Então Jesus, ele foi muito sábio quando Jesus disse para aquele povo, olha, aquele que não tem pecado, atire. Atire a primeira pedra. E quem é que não tem pecado? E quem é que não tem pecado? Todos nós temos pecado. Então, quando eles viraram as costas e foram embora, o fato é que Jesus era o único que naquele lugar, o único que não tinha pecado ali era Jesus. E por incrível que pareça, aquele que poderia estar julgando aquela mulher, né, aquele que poderia, digamos assim, né, que tinha o direito de julgar aquela mulher, ele não a julgou e tirou ela da condenação. Então, assim, tem um hino que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não, nenhuma condenação há para aqueles que confiam em Jesus. Então, Jesus, ele escolheu amar aquela mulher. Jesus, ele escolheu amar aquela mulher e não atirar as pedras nela. Foi uma escolha que Jesus fez. O tamanho de Jesus, o tamanho do amor de Jesus foi tão grande, que ele constrangeu aquela mulher, né? Ele constrangeu aquela mulher. Então ele a perdoou e deu para ela um conselho, né? Ele fez para ela, deu para ela uma instrução. Vai, né? Abandona a vida de pecado. E isso ele a impulsionou ela para um novo tempo. Jesus deu para aquela mulher uma nova oportunidade. Ei, Érica, bom dia, querida, tudo bem? Tá sumida, apareceu? Então, Jesus, ele deu para aquela mulher uma nova oportunidade, sabe? E ele diz, abandona. O que você hoje precisa fazer? O que você precisa hoje abandonar? Né? Talvez você tá com a culpa, talvez você tá com medo, né? Talvez
você precisa abandonar um fardo que tanto pesa sobre a vida, sobre a sua vida. Então, o que pesava, né? Que fardo é que pesava na vida daquela mulher? O pecado. Só que esse pecado tinha nome: adultério. Adultério. Então, Jesus, ele dá para aquela mulher a carta de perdão. Ele dá para aquela mulher a sua carta de euforia, né? A sua carta da liberdade. Mas Jesus diz: abandona. Abandona o erro. Né? Abandona o erro. Abandona a sua prática de pecado. A Érica está dizendo: estou com crises fortes de ansiedade. Esses dias tomei remédio, mais uma tremedeira no corpo. Porque o remédio ele só é para o sintoma, né? Ele não vai tratar, Érica, a sua ansiedade. A sua ansiedade, ela tem nome. Tá? A sua ansiedade, ela tem nome. Ela tem uma causa. Enquanto não tratar essa causa, né, que está causando a ansiedade, né, você vai tomar o remédio, vai sentir uma leve melhora, tá? Mas não vai tratar o problema. Gisele Lopes, ore por mim. E orar pelo seu esposo, né, Gisele Fernando? Pode deixar, minha querida, eu vou anotar sim, tá? Vou anotar o seu nome, anotar o nome do seu esposo. Conte com as minhas orações, tá, querida? Confia no Senhor, tá? Confia no Senhor. Érica, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, tá? Entra, minha filha, faz um compromisso com o Senhor. Ansiedade, gente, ansiedade não é de Deus, né? A ansiedade ela rouba da gente o prazer do momento. A ansiedade, ela não só vem no corpo, tá? Ela atinge a nossa alma, nossas emoções. E eu posso falar com propriedade. Outrora eu era uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Gente, vocês não têm noção. Ah, Gisele, vocês vão casar agora, dia 31 de outubro? Que maravilha! Que maravilha! Consagra ao Senhor o teu casamento, viu? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor é conosco, tá? O Senhor é conosco. Deus abençoa, tá? Sua decisão, sua união, tá? Deus abençoa a sua vida, o Fernando, tá? Vou estar orando sim, tá bom? Pro casamento de vocês e vai correr tudo bem. Tudo bem para a glória do Senhor Jesus, né? Então, como eu estava falando com vocês, tudo cooperava. Se Jesus não tivesse ali, naquele dia, aquela mulher não teria vivido. Você já viveu alguma situação assim, né? Você já viveu alguma situação que você fala assim: se não for a mão de Deus, eu não sei o que seria de mim. Eu já vivi muita situação, gente. Eu já vivi muita situação que eu falava assim: se não for a mão do Senhor, eu não sei realmente o que seria de mim. Tá? Eu já vivi tanta situação que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria mais hoje aqui. Nunca é fácil chegar, né, Gisele? Mas como diz o Salmo 23, né? O Salmo 23, nós estamos como os que sonham. Tira essa semana, Gisele, medita em Salmo 126. Se não for, né, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres, né? Desfruta esse tempo de alegria, tá, para sua vida. Muitas lágrimas, né? Meu Deus, que testemunho maravilhoso, gente. Ele aceitou a Jesus, vocês vão se casar e ele vai batizar. Uau! Isso aqui, minha querida, é pra se alegrar de pé. Olha, gente, até eu fiquei emocionada. Vai batizar Jesus, que maravilha. Depois você vem cá para as lives contar o testemunho, viu, Gisele?
Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente, todos nós cometemos erros, né? Todos nós cometemos erros, gente. Todos nós acabamos cometendo erro, né? E muitas das vezes eles prejudicam as nossas emoções. Isso aí é que é a causa dos erros que nós cometemos. Porque muitas das vezes eles prejudicam, né, as nossas emoções e nos mantém presos e machucados, né? Quantos hoje aí não tá machucado, não tá preso por causa de alguns erros que cometeu, sabe? O que você tem que entender? Que precisa arregaçar a manga e seguir em frente. Eu não posso ficar presa nos erros que eu cometi, nem palavras nem que eu falei que eu não deveria ter feito, de decisões que eu tomei e não deveria ter tomado, sabe? Um dos erros que eu já cometi, né, na minha vida foi em nome da dor, né? Quando nós estamos com dores, nós cometemos muitos erros. O que muitas pessoas não falam sobre essa mulher que foi pega em adultério, né? O que ela carregava na alma. Então Jesus ele tinha esse olho clínico para saber o que a pessoa estava vivendo no corpo e também na alma, sabe? Os olhos de Jesus é os olhos que via além da aparência. Então aquela mulher, com certeza, essa mulher que foi pega em adultério, a alma dela estava em busca de algo, né? Para preencher um vazio, uma solidão. Ninguém sabe o que aquela mulher vivia dentro de casa, né? Ninguém sabe o que aquela mulher vivia dentro de casa. Então, assim, as dores que ela tinha, né? Na emoção. Então, assim, o sentimento de culpa, não há descanso à sua alma. Gente, o sentimento de culpa, ele não dá paz para nossa alma. O sentimento de culpa, ele rouba totalmente o prazer que a pessoa tem na vida, sabe? É o sentimento de culpa. Então esse sentimento, ele não dá descanso para nossa alma e faz a gente se sentir a pior pessoa do mundo. Quem nunca sentiu culpa, gente? Quem nunca sentiu culpa, né? Só Jesus preenche a nossa alma. É isso aí, Gisele. É isso aí, a Gisele tocou num ponto essencial. Só Jesus, né, preenche a nossa alma. Só Jesus é capaz de dar descanso para nossa alma. Sabe? É só Ele para preencher. Só Ele para preencher. Eu costumo dizer, gente, busque ajuda. Sabe? Se você tá com algum problema, né, de saúde, busca ajuda, né? Procura os médicos, mas não esqueça de se alinhar com os médicos dos médicos, sabe? Você vai tomar um remédio, igual a Érica tá falando, né? Que ela tá tomando um remédio para ansiedade, né? Você vai tomar o remédio para ansiedade, Érica, mas você vai também pro pé da cruz, né? Você vai também pro pé da cruz. Então, assim, ainda que algumas pessoas, tá? Eu quero chamar a sua atenção aqui, que ainda que algumas pessoas tenham apontado o dedo para você. Porque as pessoas, gente, elas apontam o dedo pro que você fez, sabe? Elas não conhecem a dor que o levou você a tomar certas decisões, a falar certas coisas. Eles não conhecem o que está por trás. Eu costumo dizer que as pessoas conhecem isso aqui, ó, a nossa capa, né? É o que nós somos, é o que eles conseguem enxergar. Mas eles não sabem do nosso interior, elas não sabem o que você vive, as guerras que você enfrenta, né? As guerras que você enfrenta. Então, assim, quando você encontrar alguém azeda na vida, uma pessoa que tá assim, por exemplo, você fala assim, que pessoa grossa. Nem quando você encontrar alguém assim, seja mais empático com aquela pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa carrega, as dores, né, que aquela pessoa vive. Então, assim, nós vivemos, né? Muitas pessoas apontam o dedo para outra.
Mas que a partir de hoje você entenda que Jesus, ele não te condena. Jesus, ele não te condena. Então, quando Jesus falou assim, cadê, mulher? Onde estão os seus acusadores? Né? Eles já foram embora. Então, Jesus disse, se eu não te condeno, então tenha paz. Vá, siga seu caminho. Abandona a prática do pecado. Sabe? Se você errou, procura não errar mais. Pega o seu erro como experiência para você tomar novas decisões, mais assertivas na sua vida. Então, Jesus, ele acolheu aquela mulher, ele perdoou aquela mulher e ainda deu uma nova direção. Ele conduziu aquela mulher para uma nova vida. Uma nova vida. Então, Jesus, ele conduziu aquela mulher para uma nova vida. E é isso que Jesus, ele deseja que você também hoje se posiciona. Tem uma nova vida, né? A graça de Jesus, o amor de Jesus é que nos capacita para que nós não incorremos no erro novamente. Então o Senhor banhou o coração daquela mulher, o Senhor banhou aquela mulher de uma graça infinita, para que ela não voltasse de novo a preencher os seus vazios no pecado. Né? A preencher os seus vazios, buscando novamente errar. Então, assim, não se prenda a erros. Não se prenda, né? Não fixa os seus olhos no amor, fixa os seus olhos no amor e no perdão de Jesus. O que você deve imaginar hoje? Se o Senhor perdoou aquela mulher que foi flagrada, foi pega no adultério, no erro dela, o Senhor também vai me perdoar o meu pecado. O Senhor tem poder para me tirar dessa angústia. O Senhor tem poder de me tirar dessa tristeza, de me direcionar. Peço ao Senhor hoje uma direção. E de alguma forma Ele vai falar com você através dessa live, através de um filme que você for assistir hoje, através de uma pregação, né, que você for ouvir hoje, né? De alguma forma o Senhor vai falar com você. Mas para isso você precisa não fixar naquilo que você fez de errado. Você precisa fixar os olhos em Jesus, que Ele vai te conduzir para uma nova vida, completamente restaurada e livre de qualquer condenação. Nenhuma condenação há para quem está com Jesus. Nós não somos capazes de perdoar como Jesus perdoou, sem que Ele mesmo esteja em nós. Escolha hoje uma vida diferente. Escolha hoje uma vida diferente, busque ajuda, tá? Busque ajuda, não sofra sozinho. Você precisa de uma direção. Que você possa meditar hoje em João 8:10. Entender que grande foi o pecado daquela mulher. Mas aonde abunda o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? Aonde tem pecado, tem misericórdia. Aonde tem pecado, tem perdão. Aonde tem pecado, tem arrependimento. Aonde tem pecado, tem uma oportunidade de você redefinir, tá? Recalcular a rota. Não aceita julgamento alheio. Não aceita pensamentos negativos, né, que te aprisionam. Uma das coisas que mais aprisiona
uma pessoa traz o sentimento de ansiedade, a palavra de Deus diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Sabe, o que tá causando essa ansiedade? O que está causando essa ansiedade? Você precisa descobrir, né? O que está causando a sua ansiedade, né? Qual o sentimento hoje? Qual o sentimento hoje que você sente que está paralisando a sua vida? Sabe, o que você vai fazer hoje? Olha, tira um tempo para você hoje. Vai contemplar a natureza. Gente, aqui atrás tem uma janela. E daqui dá para me ver as árvores que tem aqui atrás da minha casa. E eu fico aqui o dia inteiro contemplando, né? Eu fico atendendo aqui os pacientes e fico contemplando os passarinhos cantando. Gente, como que os passarinhos é feliz? O passarinho não tem nem para onde ir. Não tem nenhuma casa, né? Digamos assim, para eles voltar. Eles ficam soltos, perambulando, mas numa felicidade. Então hoje vá, sai aí para perto da sua casa. Não sei se sua casa tem lagoa, se tem assim a natureza para você observar. Se não tiver natureza perto da sua casa, vai contemplar o céu, gente. Vai contemplar o céu. Sinta seu corpo. Sinta o que você está sentindo. Né? Se é irritabilidade, para um pouco hoje para ouvir seu corpo. Para sentir seu corpo. Ver o que você está sentindo. Né? Porque, igual o caso da Érica aqui, a ansiedade. Gente, a ansiedade não é do nada, não. A ansiedade não surge do nada. Ansiedade é o corpo dizendo, eu tô para explodir. Talvez você tenha guardado muita coisa, né, dentro de você, alguns problemas, muito excesso de pensamento. Gente, se você quer ver explodir a ansiedade com tudo, é excesso de pensamento, né? Um pensamento acelerado vai te causar gatilhos. E gatilhos vai te levar à ansiedade. A ansiedade é gatilhos. Pensa numa pessoa que passa a vida estudando sobre isso, sou eu. Eu não só estudo, eu vivi isso na pele. Eu já compartilhei com vocês, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. A ponto assim de ferir o próprio rosto. Então, assim, para lidar com a ansiedade, eu tiro um tempo para meditar, para contemplar a natureza, igual eu falei com vocês. Eu amo, gente, contemplar a natureza. Eu tenho uma casa na roça que 3, 4 vezes no ano eu vou lá. E vocês veem lá, eu fico solta na baixada. Eu amo a natureza. Amo a natureza. Então, assim, procura hoje, sai de dentro de casa um pouco. Tá com muitos pensamentos embolados, muitos pensamentos negativos, vai sair um pouco, vai contemplar o céu, faz isso durante 20 minutos e volta para casa. E depois você veja o que acontece. Não fica focada em problema, sabe? Se ficar só focada em problema, vai crescer. Vai se tornar um gigante dentro de você. Aí vem ansiedade, vem crise do pânico, vem fobia, né? Vem tudo que não deveria. E é horrível, gente. Só quem já passou e passa sabe como é terrível, sabe? Essas crises de ansiedade, tá? Como é terrível. Então, assim, não fica, né, sofrendo, tá? Não fica sofrendo, tá? Busque ajuda. Deus abençoe sua vida, tá, Gisele? Deus abençoe sua vida, Érica, né? Que você possa olhar para você hoje com mais carinho, viu? Lembra o que eu sempre digo, a autocompaixão é para essas horas. Né? Terrível, terrível, eu sei. Eu sei, querida, a gente pensa que vai morrer mesmo. Falta o ar, sabe? É uma sensação... Eu falo assim, que as crises de ansiedade é uma pulsão da morte. É uma pulsão da morte. Se você não tiver ali quem segura na sua mão, né, realmente você pensa que você está partindo dessa para outra. É horrível, é uma escuridão tremenda, tá? É uma escuridão tremenda. Então, assim, não fica assim, dessa forma, tá, Érica? Busque ajuda, não fique assim, tá?
Teve uma época que você ficou bem boa, né? Teve uma época que você ficou bem controlada. Então, assim, a gente precisa mesmo buscar ajuda. A gente não pode se entregar, tá? Não se entrega. Hoje, graças a Deus, eu já tenho anos, né? Que eu vivo uma vida assim, mais tranquila, né? Eu uso bastante ferramentas, né? Eu sou uma pessoa que eu busco muita comunhão com Deus. Então, assim, realmente hoje eu sou livre. Mas eu estive também neste lugar, tá? E eu entendo a sua dor. Eu estive nesse lugar e eu entendo a sua dor, tá? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira tem mais live, tá? Às 9h30. E eu espero vocês, viu? Se cuide. Os seus erros não definem você, tá? Os seus erros não definem quem você é. Deus abençoe sua vida. Tô aqui tomando, gente, chá de abacaxi com canela. Eu tava bem, mas esse mês... Mas por quê, né? Tem quanto tempo? Eu acho que eu te vi já tem mais de 30 dias, não tem? Uns 45 dias? Então, assim, não pode, Érica. Não pode. Tá, gente? A terapia, ela ou é de semanal, ou quinzenal, ou de 30 em 30 dias. Então, assim, pelo menos uma vez no mês você tem que voltar. Você não pode ficar, né? Tem que se cuidar. Porque o processo, às vezes, ele tá andando. Aí a gente tá melhorando, né? Aí a gente acha que a gente já tá... já tá bom. E depois a gente começa a capengar de novo. Não pode. É igual um remédio de pressão, gente. Se eu deixar tomar remédio de pressão um ou 2 dias, quando eu esqueço, tudo bem. Mas quando eu percebo, né, que eu já passei aí 2, 3 dias, eu esqueço de tomar meu remédio de pressão, eu já começo a ver que a bicha fica descontrolada, tá? Então, assim, o nosso cuidado com a saúde é do mesmo jeito, tá, Érica? Depois você me chama lá no WhatsApp, entendeu? Que a gente vai estar marcando, viu? Deus abençoa, mas tira o dia hoje para descansar, bebe muita água, faz um chazinho aí de camomila, viu? O chá de camomila, gente, faz muito mais efeito do que o remédio da ansiedade. Vocês estão ligados, né? Entendeu? Mas o chá de camomila, ele faz mais efeito do que o próprio valeriana, né? Que é um remédio aí, mas é natural, que não é 100% natural, né? A gente sabe que não é 100% natural. Mas toma aí um chazinho de camomila, eu mesmo sou a louca dos chás. Amo chá. E o chá de camomila, ele dá uma acalmada bastante aí no sistema nervoso. Deixa você mais zen, entendeu? Muito bom mesmo. E vai descansar a sua mente, tá? Vai tomar chá de camomila, entendeu? Procura tirar um tempo aí para descansar. Não fica focado, vai desfocar, vai assistir um filme, vai tirar sua mente do problema. Tira sua mente do problema. Tá? Só de você parar ali para assistir um filme, vai assistir um dorama, gente, vai rir. Você quer ver você tirar a cabeça dos problemas? É você assistir um dorama, é assistir um filme, né? Eu mesma sou dorameira, gente. Eu sou dorameira, eu preciso até que me policiar, porque senão, né? Se eu tenho um tempinho vago, eu fico ali só doramando e eu não posso. Mas é uma das coisas, um ótimo recurso emocional que me ajuda bastante aí a tirar o foco de algum problema que muitas das vezes eu não estou conseguindo resolver. E isso traz também, né? Aciona gatilho de ansiedade. Uma das coisas que aciona gatilho de ansiedade é você estar com algum problema para resolver que às vezes não está no seu controle, né? Tem coisas que tá no nosso controle, tem coisas que não tá no nosso controle. É como não tá no seu controle, aí você fica ali com aquele problema e gera gatilho de ansiedade. Então, assim, vai assistir um filme, sabe? Vai tirar um tempinho para você meditar, que você vai ver que você vai ficar boa, tá bom? Beijinho, gente. Deus abençoe vocês e até segunda-feira.